uma leve queda em relação a 2024. A média de gastos por presenteador deve chegar a R$ 255, comprando em média aí um presente, um pouquinho mais, né? E apesar da inflação e da taxa Selic em 15%, os brasileiros continuam valorizando a data comemorada, né? Essa data tão importante para as famílias e para os pais, com 31% dos consumidores dispostos a gastar mais do que no ano anterior. Já 39% devem manter o ticket e 18% pretendem economizar devido a restrições financeiras. Então, para a gente falar sobre este assunto e saber mais dicas, a gente recebe aqui no estúdio o Carlos Henrique da Silva Júnior, consultor de finanças. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Priscila, eu que agradeço. Data muito importante essa, até pelo, eu destaco assim, pela grande importância. Dia dos Pais, ela representa a quarta maior data em termos de importância relacionada do varejo brasileiro, perdendo apenas para o Natal, para o Dia das Mães e para Black Friday. Então, assim, a importância, eu entendo até que não só afetiva, mas do ponto de vista econômico e até de motivação, como você bem destacou, do brasileiro falar, puxa, é pai, eu acho que faz sentido parar para gastar, para buscar a melhor oportunidade, é algo que chama muito a atenção, né? E quando a gente fala dessa questão do comércio, né, a expectativa dos lojistas também é alta, porque a gente sabe que tem aquela preocupação em dar um agrado, que às vezes vai gastar um pouco menos, mas dá às vezes um presente de um valor mais expressivo. Com certeza. Quando você para pensar, até nessas 4 datas que eu destaquei para você, né? Natal ela sempre representa muito essa questão de família, né? Como um todo, principalmente ali a nossa família. Quando a gente fala Dia das Mães e Dia dos Pais, já são datas que representam ali a nossa, vamos dizer assim, a nossa família base, de onde que nós viemos. Então, em regra, o brasileiro, acho que até o ser humano, ele fala, puxa, eu tenho que tenho que dar um presente um pouco mais diferenciado ali para quem me trouxe ao mundo, para quem está me acompanhando. Então, assim, você percebe de fato, quando a gente fala em pai e mãe, há uma entrega melhor do brasileiro de falar, eu acho que eu tenho que fazer algo diferenciado. Então, é de fato uma data em que pese às vezes o brasileiro estar economizando, é uma data que para ele afetivamente chama muito a atenção. Carlos, é um momento importante da gente tentar negociar aquele desconto. Para quem não comprou o presente ainda, a gente sabe que muitas famílias, muitos filhos precisam parcelar, mas tentar negociar aquele desconto da compra à vista? Com absoluta certeza, né? O que a gente nota no mercado é que grande parte da população, ela faz uma pesquisa prévia, obviamente utilizando ali a internet, mesmo que ela compre num ponto físico, exatamente para ter uma noção, uma percepção melhor do que está acontecendo, da precificação, para obviamente, quando chegar ali no momento da compra, fazer ali a compra à vista. E é incrível, Priscila, porque assim, aproximadamente 75% da população prefere pagar à vista. Então assim, esses são dados importantes deste comportamento que você bem destacou. Às vezes ela procura na internet, ela busca o melhor preço e aí, obviamente, que à vista ela briga um pouco mais pela questão da melhor forma que ela vai pagar e, obviamente, pelo desconto. E é bom quando a gente fala isso. Ontem nós falávamos aqui até no programa, tem essa questão da preocupação, quem precisa parcelar e tudo, mas a gente tem que ficar ciente no à vista de ter um pouquinho mais de desconto, obviamente quem puder comprar à vista, para não deixar acumular as parcelas, porque depois vem o Dia das Crianças, já vem o Natal e muitas vezes a gente parcela em 5, 6 vezes e essas parcelas elas aglutinam todas no cartão, né? Perfeito. O que você vê de comportamento do brasileiro é que valores mais expressivos, obviamente ele vai buscar ali a questão da parcela, do parcelamento, né? Como você bem destacou, o valor médio que está sendo projetado de gasto com essa data é de aproximadamente R$ 250. Então, assim, não que seja um valor muito inexpressivo ou muito expressivo, mas exatamente pelo valor, o brasileiro ele prefere pagar à vista. Exatamente também para... A gente está já praticamente quase que chegando no final do ano, e a gente já vai começar a entrar em datas muito comemorativas, em planejamentos até de férias, né? Apesar de estarmos saindo quase agora de outras férias, que em geral vão precisar consumir um pouco mais, vamos dizer assim, do planejamento financeiro. Então, o que se observa é, naturalmente, o brasileiro paga mais à vista. E a gente sabe também que nós, brasileiros, a gente deixa muita coisa para a última hora, né?
E muitas vezes eu brinco com a questão da feira. A feira a gente deixa para a última hora, a gente tem um descontão. Sim. Nesses presentes, o fato de deixar para a última hora, e muitas vezes a gente vê ali o comerciante, ele pode até negociar um desconto maior, né? Com absoluta certeza. O que a gente sempre observa bastante, que principalmente em datas como Dia dos Pais e Dia das Mães, um dia anterior aquilo geralmente onde que você tem ali, principalmente na compra física, o maior boom. Então, naturalmente, apesar de ser ali na última hora, né, o bom e velho estilo brasileiro, mas é algo muito representativo. Obviamente, ele já teve ali uma percepção maior, ele já fez ali a pesquisa dele. E para o lojista, até sabendo que é uma data importante e que praticamente já está chegando ali nos últimos dias, né, então praticamente ali no último final de semana, então acaba acontecendo de que o desconto de fato ele é maior, né? Então, há algumas situações, né, por exemplo, em relação ao comportamento normal do próprio, vamos dizer assim, do próprio vendedor, né? Quando é um homem que vai comprar, por exemplo, o Dia dos Pais, ele tenta até fazer ali alguns descontos, olha, compra mais essa peça para você, e aí eu acabo, o desconto acaba sendo maior. Então, ele busca a identificação, por exemplo, em relação, por exemplo, ao homem e o pai, para, olha, no modelo, por exemplo, de vestuário, que é representa ali grande parte vamos dizer assim, da intenção de compra, então ele acaba tendo uma oportunidade maior, até de certa forma fazer uma segunda venda e oferecendo um desconto ainda maior. Ai, que ótimo, olha essa observação do Carlos, que interessante. Precisei parcelar, qual que é a preocupação? Porque a gente sabe que tem muita gente pagando muita coisa, nós estamos no momento de pagar muitas coisas, precisei parcelar. Quais devem ser os meus cuidados relacionados ao parcelamento? Eu acho que assim, o principal cuidado é em relação, a gente às vezes faz uma compra parcelada, identificando que naquele mês, por exemplo, a forma parcelada vai representar um impacto pequeno nas nossas finanças. Mas a grande visão, eu acho que o mais importante é identificar se nos meses seguintes, este parcelamento que agora ocorreu, ele vai também representar essa forma. Por quê? Do contrário, aí com certeza vai ser melhor a gente fazer ali a questão de buscar um desconto maior e o pagamento à vista. Porque, imagina, a gente já está chegando no final do ano e a grande preocupação vai ser acumular parcelamentos. E no ponto de vista de acumular parcelamentos, vai praticamente chegar no final do ano com um endividamento que talvez não fizesse sentido. Então, eu acho que essa é a grande sacada é identificar se na forma parcelada não vai impactar, vamos dizer assim, as finanças gerais em relação ao plano segundo semestre de gastos. Então uma boa sugestão para você que está nos acompanhando pela TV ou pela internet, ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, tenta pegar aquela graninha e ir lá dar uma negociada com o vendedor. E essa sugestão do Carlos aí, você filho homem, tenta fazer ali um double de presente, que aí o desconto pode ser maior, mas muito cuidado com as finanças. A gente, quando fala de finanças, a gente sabe que a educação financeira sempre é importante. Eu sempre cito aqui o exemplo do meu pai. Meu pai, desde pequenininho, ele falou, gaste menos do que você ganha. E a sua vida não dá para ter um 100% ainda de educação financeira, mas dá para manter uma certa organização, né? Essa visão que a gente traz dos pais, e meu pai também sempre bem destacou isso, a gente vê que às vezes há uma mudança nas gerações, né? Então, do ponto de vista da nova geração, que às vezes ela preza um pouco mais ali pela questão das experiências, daquele sentido de que, puxa, será que eu vou ter essa oportunidade novamente? Onde às vezes acaba acontecendo aquele chamado deslize, né? Quando você consegue fazer pelo menos isso de forma mais planejada, o impacto com certeza ele é muito menor. A gente percebe isso, inclusive, em relação aos presentes dos Dias dos Pais. A gente vem crescendo ultimamente, ao longo dos últimos anos, o presente que ele, vamos dizer assim, é mais voltado para a memória afetiva. Verdade. Então, assim, a gente sai ali do tradicionalismo, às vezes, das roupas, né, dos perfumes que vêm ali, às vezes, em segundos e autocuidados com a pessoa. E a gente já começa a ver cada vez mais aumentando a procura, né, do filho por levar um presente para o seu pai, por exemplo, que estimule essa memória afetiva, que seja um passeio, que seja algo no qual ele vai falar assim, puxa, aqui eu tive uma memória, não foi igual aos outros anos ou um presente mais tradicional. Então, eu acho que dessa mesma forma, até como você bem destacou, em relação à fala do seu pai, igual a fala do meu pai, eu acho que quando você consegue dar um presente que você gere também uma memória afetiva, eu acho isso algo fantástico e incrível mesmo.
Com certeza. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. A gente sempre gosta de destacar aqui e falar sobre finanças, porque eu acho que orienta as pessoas, né? Quando a gente tem um consultor, um especialista no assunto, até as pessoas, a gente sabe que muitos nós brasileiros, a gente está ali com muito acúmulo de dívidas, às vezes, tem a questão da inadimplência, mas quando tem orientação de vocês, o caminho, o fim do túnel tem luz. Com certeza. Obrigado, Priscila, pela participação. Adorei. Sempre que você quiser. Muito obrigada. E você, está nos acompanhando pela